Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Comigo está tudo jóia! Vamos para mais uma aula de matemática, continuando o módulo 21, Estudo da circunferência, página 331, questão número 2. A reta R da figura é tangente às circunferências de centros nos pontos A e B. Pergunta: qual é a medida do arco maior TU? Então, se a reta é tangente aqui e aqui, é porque ela corta a circunferência em um ponto. E nesse ponto, no ponto de tangência, nós temos ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, nós sabemos que aqui é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Aqui no ponto de tangência, na circunferência de centro B, também é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Primeiro passo. Vamos analisar esse triângulo aqui, certo? É possível descobrir a medida desse ângulo que eu destaquei em azul? Sim, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Para descobrir o ângulo destacado em azul, nós vamos adicionar 65 graus com 90 graus e subtrair o resultado de 180 graus. Esse resultado é o valor do ângulo destacado em azul. Então, vamos lá. 90 graus, que é o ângulo reto, mais o ângulo central de 65 graus. 0 mais 5, 5. 9 mais 6, 15. 155 graus. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, 180 graus menos 155 graus. Do zero, você não tem como subtrair 5. O 8 fica valendo 7. 10 menos 5, 5. 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Acabamos de descobrir que o ângulo marcado de azul, esse ângulo, tem 25 graus. Esse ângulo é oposto pelo vértice. Esses dois ângulos aqui são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma abertura, têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui também mede 25 graus. Agora, vamos analisar o outro triângulo formado aqui. Um ângulo mede 90 graus, o outro ângulo mede 25 graus. 90 graus, 25 graus. 90 graus, 25 graus. Esse ângulo que está faltando só pode ser um ângulo de 65 graus. Então, eu sei que esse ângulo, ele é um ângulo de 65 graus, pois a soma de 65 graus com 90 graus com 25 graus é igual a 180 graus. Ele é o ângulo central. O arco TU menor aqui também mede 65 graus. Só que nós queremos o maior arco TU, ou seja, a outra parte. Nós queremos descobrir essa parte. Se essa parte rosa tem 65 graus, para descobrir a parte amarela, nós temos que subtrair de quem? Uma volta completa tem 360 graus. Então, 360 graus, que é a volta completa, menos o menor arco TU, que tem a medida do ângulo central,
que é 65 graus. Então, aqui, o 6 fica valendo 5. 10 menos 5, 5. O 3 fica valendo 2. 15 menos 6, 9. Então, ele mede 295 graus. Essa é a nossa resposta. 295 graus. Pois foi solicitado o maior arco TU. Por isso, nós subtraímos de 360 graus. 65 graus é o ângulo central. O menor arco TU também mede 65 graus. Para encontrar o maior arco TU, nós fizemos 360 graus menos 65 graus. 295 graus. Agora vamos para a próxima questão. Agora, a questão número 3. Durante a atividade com o software de geometria dinâmica, Carol construiu um ângulo a mais do que foi pedido no enunciado. Porém, ela só se lembrou de marcar a medida de um dos ângulos construídos, como mostrado ao lado, e eu reproduzi aqui para vocês. Considerando a medida indicada na figura e a conjectura que você fez durante a aula, escreva a medida na letra A do ângulo BOC. Nós queremos a medida do ângulo BOC. Na letra B do ângulo BDC. BDC. Analisem comigo essa abertura aqui. Certo? Essa abertura determina um ângulo inscrito de 55 graus. Para nós determinarmos a abertura do arco BPC, o arco é o dobro do ângulo inscrito. Então, esse arco tem 55 graus vezes 2. Então, o arco mede 110 graus, ok? Descobrimos a medida do arco. Eu quero o ângulo BOC. O ângulo BOC é esse ângulo aqui, ó, BOC. Ele é o ângulo central. O ângulo central tem alguma relação com o arco? Sim, o ângulo central é igual ao arco. Se o arco mede 110 graus, o ângulo central também mede 110 graus. Então, a medida do ângulo BOC é 110 graus. Agora, nós temos que determinar a medida do ângulo BDC. BDC. A medida desse ângulo aqui. Esse ângulo é um ângulo inscrito e ele está sendo determinado pelo mesmo arco, o arco BPC. Então, ele é a metade da medida do arco BPC. Se o arco BPC mede 110 graus, o ângulo BDC mede 110 graus dividido por 2, ou seja, 55 graus também, ok? Bem simples. Continuando, questão número 4. Calcule o valor de x nas situações abaixo em que o ponto C indica o centro de cada circunferência. Nós temos aqui o x, que é o ângulo inscrito. 162 graus é o arco. O ângulo inscrito é a metade do arco. Então, o x é igual a 162 graus dividido por 2. O ângulo inscrito é a metade do arco. Então, por isso, nós dividimos por 2. X é igual a 81 graus
Super simples. Na letra B, 130 graus é a medida do ângulo inscrito. Nós queremos encontrar o x. O x é o arco. O arco é o dobro do ângulo inscrito. Então, para encontrar o x, nós temos que pegar o ângulo inscrito, que é 130 graus, multiplicá-lo por 2. Então, o arco é o dobro do ângulo inscrito, que tem 130 graus. Então, x é igual a 260 graus. A letra C. Para nós resolvermos a letra C, nós precisamos entender que esse arco tem a mesma abertura que o ângulo central, ou seja, 96 graus, correto? Então, o arco tem a mesma abertura do ângulo central, que é de 96 graus. O que nós queremos agora? Nós queremos o valor de x. O x é o ângulo inscrito e o arco tem 96 graus. Então, para encontrar o valor do x, nós vamos pegar a medida do arco, que é o mesmo, 96 graus. Como o x é ângulo inscrito, nós vamos dividir por 2. Então, o x é igual ao arco, que mede 96 graus, dividido por 2. X é igual a 48 graus. Assim, nós terminamos a letra A, B e C. Eu já volto com a continuação. Continuando. Letra D. Nós sabemos que esse ângulo, ele é um ângulo inscrito. Esse é o arco. O arco tem o dobro do ângulo inscrito. Então, aqui nós temos 2 vezes 43 graus, que são 86 graus. O arco mede 86 graus, o ângulo inscrito mede a metade, 43 graus. Se o ângulo inscrito mede 43 graus, o arco é o dobro. Só que aqui nós queremos o valor do x. O x ele está sendo determinado pelo mesmo arco. Então, o x, que é o ângulo inscrito, ele é a metade do arco. O arco mede 86 graus. Como o x é um ângulo inscrito, ele é a metade do arco, metade de 86 graus. 86 graus dividido por 2, o x é igual a 43 graus. Você poderia concluir que os dois são iguais porque aqui é o mesmo arco. Não precisaria nem descobrir a medida do arco. Se é o mesmo arco, esse ângulo inscrito e o x são iguais. Medem ambos 43 graus. Agora ali nós precisamos encontrar, na letra E, o valor de x. Para isso, nós precisamos da medida do arco. Vamos completar aqui. Esse lado e esse são iguais porque são a medida de quem? Do raio, ok? Se aqui nós temos 25 graus, aqui também temos 25 graus. Tem como descobrir a medida do ângulo central? Esse ângulo aqui? Sim, é só analisarmos o quê? Esse triângulo. Esse triângulo tem uma característica. Ele tem dois lados de medidas iguais, dois ângulos de medidas iguais. Ele é um triângulo o quê? Isósceles. Para descobrir o ângulo central, nós vamos fazer 25 graus de um ângulo mais 25 graus do outro ângulo. 25 mais 25, 50 graus.
A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Menos 50 graus, 130 graus. 130 graus é o nosso ângulo central. E nós sabemos que o ângulo central é igual ao arco. Se o ângulo central tem 130 graus, o arco também tem 130 graus. O que nós temos que descobrir? Agora, o valor de quem? Observem comigo. Nós temos que descobrir o x. O x é o ângulo inscrito de um arco de 130 graus. Então, o x é a metade do arco. É a metade de 130 graus. 130 graus dividido por 2. X igual a 65 graus, ok? Agora, na letra F, nós temos o x, que é o ângulo inscrito, e o x mais 36, que é o ângulo central. O que nós sabemos? Que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Para o ângulo inscrito ficar igual ao ângulo central, nós temos que pegar o ângulo inscrito, que é o x, multiplicar por quem? Por 2. Se nós multiplicarmos o ângulo inscrito, que é x, por 2, ele fica igual ao ângulo central, que é x mais 36. Então, o x, que é o ângulo inscrito, multiplicado por 2, é igual ao ângulo central, que é x mais 36 graus. X vezes 2, 2x, é igual a x mais 36 graus. Nós temos uma equação simples do primeiro grau. Então, nós vamos resolver igualando a quem? Como fica? É igualando a zero? Não. Igualando a zero é a equação do segundo grau. Aqui fica incógnita junto com incógnita. Então, eu fico 2x menos x igual a 36. 2x menos x, x igual a 36 graus. Então, por que o x foi multiplicado por 2? Porque o x é ângulo inscrito. Se ele for multiplicado por 2, ele fica igual ao ângulo central. Assim, nós resolvemos a equação e descobrimos o valor do x, que é 36 graus. Agora, a letra G. Nós temos aqui o ângulo x, que é o ângulo inscrito, e 30 graus, que é um pedaço do arco. Aqui, nós temos o diâmetro. O diâmetro, ele divide a circunferência em duas partes iguais. Então, nós sabemos que em cima são 180 graus, embaixo são 180 graus. Nós temos que descobrir a medida desse arco aqui. Porque o ângulo inscrito x está relacionado a esse arco. Nós sabemos que aqui temos meia volta. Meia volta são 180 graus, menos 30 graus. O ângulo, o arco destacado em azul, tem 180 graus menos 30 graus. Ou seja, ele tem 150 graus. Acabamos de descobrir a medida do arco. O arco possui 150 graus. Agora nós queremos descobrir o x. O x é o ângulo inscrito nesse arco. Então, o x é
igual ao arco, que tem 150 graus, dividido por 2. O ângulo inscrito é a metade de quem? A metade do arco. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, 150 graus, que é a medida do arco, dividido por 2, x igual a 75 graus. Bem simples. Página 332, questão número 5. Na figura abaixo, em que AB é diâmetro da circunferência, o ângulo ABC mede 35 graus. Ângulo ABC. Vamos anotar aqui. Esse pedacinho possui 35 graus, ok? Continuando. Encontre a medida do ângulo BDC. Ângulo BDC. Nós queremos esse ângulo e eu vou marcar aqui de azul. Certo? O que nós sabemos? Se aqui você tem 35 graus, se ele é um ângulo inscrito, o arco CA é o dobro de 35 graus. 2 vezes 35 graus. Essa é a medida do arco AC. 2 vezes 35 graus, 70 graus é a medida do arco AC. Nós temos também que AB é diâmetro, certo? Nós sabemos que essa medida aqui é o diâmetro. Nós vimos no exercício passado, vimos nas explicações, que o diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais. 360 graus seria a volta completa. Como o diâmetro divide em duas partes iguais, essa parte destacada em rosa tem 360 graus dividido por 2, ou seja, 180 graus. Para nós determinarmos o ângulo BDC, nós temos que descobrir a medida do arco, que vai do C, passa pelo A e chega ao B. Nós precisamos desse arco. Esse arco é a soma de 70 graus com 180 graus. Então, nós temos 180 graus mais 70 graus. 0 mais 0, 0. 7 mais 8, 15. Sobe 1. 1 mais 1, 2. O arco destacado em azul, então o arco destacado em azul, ele tem 250 graus. O ângulo BDC é um ângulo inscrito ao arco de 250 graus, ou seja, ele é a metade do arco de 250 graus. Então, o X, que é o ângulo inscrito, ele é a metade do arco que mede 250 graus. Ou seja, ele é igual a 250 graus dividido por 2. 250 graus dividido por 2, o ângulo X mede 125 graus. E assim nós terminamos a questão número 5. Por hoje é só. Essa aula termina aqui. Qualquer dúvida vocês já sabem. Entrem em contato comigo. Me chama no WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz em atendê-los, esclarecer qualquer dúvida. Na próxima aula, nós continuamos com a questão 6, 7 e assim as demais. Combinado? Um beijo. Tchau, tchau.